Por que as críticas te afetam tanto? Né? Acho que essa é uma pergunta que ela é muito recorrente, seja lá no Instagram, enfim, ou até inclusive nos meus atendimentos. É uma pergunta que a gente tem muitas respostas, mas eu vou focar aqui na construção da sua resposta, tá? Tem um passo a passo, tem 3 perguntas que a gente faz pra gente poder entender o porquê que exclusivamente com você, determinadas falas te incomodam, determinadas críticas te afetam. E por que com o outro do seu lado, às vezes com seu cônjuge, o seu filho, sua mãe, seu pai, não incomoda tanto, tá? A primeira questão aqui, pra gente ressaltar, é quem que critica e você se sente incomodado? Quem, quando a gente pensa em quem, a gente pensa em pessoa, figura, personagem. Então, quem é essa pessoa? É homem, é mulher, é alto, é magro? Qual a característica do corpo dessa pessoa? Como que o quem dela, no rosto, se apresenta quando ela tá falando com você? Então, quem fala com você e você se altera? Vou dar um exemplo do quem, né? Exemplo, você tem ali uma questão, um problema com a sua mãe. E aí a sua mãe, ela é alta, ela tem cabelos longos e ela tem um hábito de usar tiara na cabeça, exemplo. Tá? E aí você tem uma questão com essa mãe. Tá? Então sempre quando essa mãe fala alguma coisa, quando ela se reporta a você, ela sempre se reporta de uma maneira te criticando, falando e tudo mais. E aí você não resolveu esse problema aqui com essa mãe. Se quem? Sua mãe, mulher, alta, cabelos longos, voz mais ou menos grossa, fria, racional. Quem? Aí você vai pro mercado de trabalho. E aí a sua chefe tem a maioria dessas características, ou quem sabe, todas essas características. Então quando essa chefe vira pra você e fala assim, olha, esse relatório aqui, normalmente, esse relatório ali dia a dia, né, de trabalho, esse relatório aqui não tá batendo, a gente tem que rever esse relatório e tudo mais. Ela só falou isso. O que você ouviu? Ouviu uma crítica. Então, quem estava falando ali não era sua chefe, era sua mãe, entende? Então, por trás desse quem, também tem a resposta da sua sim. Então, essa pessoa com estas características, esta pessoa me incomoda, por quê? Quem na minha vida, quem na minha infância, quem na minha adolescência, quem em algum relacionamento seu amoroso, quem já esteve na minha vida com estas características? E que hoje, essas pessoas têm as mesmas, porque só muda o CPF. Aí a sua chefe, uma outra hora é a menina da cafeteria, uma outra hora é a professora de pilates, entende? Porque só muda o CPF. Então, ele é exclusivo seu, tem a ver com a sua dor. Um passo para descobrir por que as críticas te afetam, que é o onde. E o onde você literalmente pensa em lugar, ambiente. Ou onde você está posicionada. Como é que você está posicionada nessa relação com essa pessoa? Exemplo, você quando era pequena, você estava comendo, e aí o seu pai bateu na mesa, às vezes ele estava brigando com a sua mãe de repente, ou com qualquer outra pessoa, até com você mesmo, bateu na mesa, onde? Casa, almoço, tá? Uma figura masculina. Quem é a figura masculina? Onde? Casa, lugar, aqui ó, almoço, tá? Situação, almoço. E aquilo te assustou, você perdeu a fome, travou você. Foi traumatizante. Aquela situação pra você foi desagradável. Não resolveu. Cresceu, foi pro mercado de trabalho, pra sua relação amorosa, qualquer tipo de relação. E aí você tá ali no restaurante, de repente, com as suas amigas. E uma amiga você cede. Porque ela tá contando alguma coisa específica, ela se cede. Ou tem desavenças, né, entre amigos, entre as pessoas, e ela se cedeu. Tá, aí ela fez a mesma posição. Às vezes ela teve o mesmo tom de voz. Às vezes ela ou ele, tá? E aí, essa pessoa, vamos supor que é um amigo, né, pra ficar mais fácil pra você entender. Esse amigo, ele agiu, ele te fez lembrar aquela cena que você guardou e não resolveu. O que acontece com a sua mente? O vazio, a dor, ela volta, ela se apresenta de várias maneiras, em várias situações distintas. Para quê? Para que você olhe para aquilo ali e resolva. O que acontece é que as pessoas passam as situações, elas não resolvem, elas só vão piorando, elas vão deixando essa situação não resolve. Quando você entende o onde, comendo, uma pessoa falou alto, aquilo mexeu. A gente tem o último, que é o que. O que esta pessoa fez, onde ela fez e junto com o que é a cerejinha do bolo. Então, literalmente, o que aquela pessoa fez? Ela te agrediu verbalmente? Ela te rejeitou? Ela te magoou alguma coisa? Ela não te viu? Porque o que, quando você tem a resposta do o que, você sabe que o que dói em você. Dói em você. Então, quando as pessoas falam com você, às vezes elas estão te criticando, nem sempre, às vezes elas só estão falando, e você toma aquilo como crítica, você passa por esses 3 estágios que eu chamo de filtro da crítica. Tá? Você passa por esses 3 estágios, do quem, onde e o que. Então, Li, se aquela pessoa estava me criticando mesmo, tá, mas por que aquela pessoa te criticando afeta você e não afeta a sua colega de trabalho, por exemplo? Porque aquilo não é a dor dela. Aquela pessoa do quem, aquele ambiente, aquela posição onde e o que aquela pessoa está cobrando ou pedindo ou exigindo, não é a dor dela. É por isso que não soa como crítica, mas para você soa. Então é por isso que eu falei, porque eu falei no vídeo no início, é que é particular. Cada um tem o seu vazio, cada um tem a sua dor. Apesar da gente passar pelos mesmos 3 estágios, cada um interpreta como lhe cabe. Entende? Então quando você sair, terminou esse vídeo aqui, você vai pegar um papel
Você vai literalmente colocar quem, onde e o quê. Então você vai rascunhar a relação que você teve ou não com o seu pai, a relação que você teve ou não com a sua mãe, que você teve ou não com seus avós, tios, quem quer que seja, quando você era criança e adolescente, tá? E aí você vai perceber, quando você começar a responder todas essas questões e colocar essas características, você vai entender, por isso que eu me incomodo quando meu marido reclama da minha blusa, reclama da minha roupa. Porque a minha mãe reclamava, nem sempre esse quem é o mesmo sexo, tá? Pode ser mais relacionado à dor mesmo. Então, é o quem no sentido da posição, a pessoa que tá ali convivendo com você. E aí é por isso que você se incomoda tanto quando o seu marido fala, poxa, acho que você podia botar rosa ao invés de preto. Entende? Pra ele é porque ele gosta, ele acha você mais bonita ali. Não é uma crítica especificamente, mas você toma aquilo como uma crítica. Por quê? Porque na sua infância, na sua adolescência, possivelmente suas figuras de apoio, elas criticavam a sua roupa, elas criticavam sempre quando você fazia conjuntos, por exemplo, falava que você não combinava as roupas, ou algo do tipo. Então sempre pensa que por trás de uma crítica tem uma dor, é a sua dor, única e exclusivamente. O que a gente ressalta aqui, é interessante para ficar bem claro, é que quando a pessoa está criticando, está se portando até você, falando com você, a gente não está falando aqui sobre falta de respeito ou respeito. A gente está falando do conteúdo que aquela pessoa fala, não o jeito que aquela pessoa fala. Porque qualquer pessoa se incomoda se a pessoa for desrespeitar, se a pessoa ter a voz. Isso é uma questão de respeito, de conduta, de convívio. Mas aqui a gente está falando de conteúdo, entende? Por que um pedido da sua chefe te incomoda, mesmo sendo um pedido normal, ali, pontual, respeitoso, educado, sem muitos estresse, porque o dia a dia, às vezes, né, o tempo, às vezes, não pede ali tanta delicadeza. E por que sua colega não se incomoda? Esse é o ponto, tá? Então, sempre pensa no conteúdo, porque aquilo te afeta, porque aquela fala te afeta, porque aquele verbo, aquela ação daquela pessoa te afeta, tá?